Fala, Gabriel, tudo bem? Tudo ótimo, cara. Melhor agora. E você? Tudo certo? Você tá me vendo bem? Tô, tudo certinho, cara, perfeito. Vamos embora. Vamos embora. Vamos Muito lá. feliz de estar aqui, viu? Muito feliz de verdade. Obrigado. Feliz estamos nós aí, cara, muito prazer. Opa, vamos lá. Bom, dando início aí o ResetCast, segundo episódio. Vou apresentar o Gabriel Solis, vou ler porque é muita informação. O Gabriel é fundador do primeiro curso de engenharia submarina do Brasil, engenheiro de petróleo e ex-piloto de submarino. Depois você vai ter que contar sobre isso aí um pouquinho. Além de empreendedor e sócio fundador da The Bridge Conecta, empresa na qual capacita universitários de modo pioneiro e inovador, que tem como principal objetivo entregar uma experiência de aprendizado baseada em profissionais e empresas que tiveram resultados acima da média. Gabriel, muito bem-vindo. Conte um pouquinho aí sobre você e a The Bridge pra gente. Maravilha. Fala, meu jovem. Muito boa noite. Fala, galera que está aqui acompanhando. Muito feliz de estar aqui. Bom, próximo Reset, indico todo mundo estar lá, porque eu sei que muda vidas, hein? Legal. Para quem esteve no Fica Reset, já a sugestão. Para quem esteve no Reset, o Gabriel é irmão do Bruno, né? O Bruno que veio direto do Vale do Silício aí para bater um papinho com a gente no dia. Isso aí. Cara, vamos lá. Explicar, se eu viajar muito, você me traz para a Terra, tá? Que às vezes eu vou na Lua, volto, vou na Lua, volto. Você puxa, né? Legal. Me puxa para baixo, me segura. Bom, primeiro, prazer muito grande estar aqui. É sempre muito bom estar falando sobre educação, né? É o que eu escolhi, de fato, para minha vida, né? Depois de muitos percalços por aí afora, né? Eu comecei fazendo turismo, né? Foi a primeira faculdade, turismo e hotelaria. Aí depois fiz técnica eletrônica, depois fiz engenharia de petróleo, aí virei piloto submarino e por aí vai, até que descobri a educação como alguma coisa que pertence ao que eu preciso fazer durante a minha estadia por aqui nessa terra, né? Então, assim, e aí essa coisa toda surgiu, começou com eu comecei a embarcar, né? Eu não sabia absolutamente nada sobre o que era embarcar, o que era estar num barco a 16 horas da costa e tudo mais. E aí, no primeiro dia que eu embarquei, eu pisei no barco e ninguém tinha me falado, ninguém tinha me ensinado na faculdade, né, que eu precisaria tomar muito Dramin B6, que é aquele rosinha, né, sem fazer propaganda nenhuma, não vale a pena tomar remédio. Mas o Dramin B6 é para poder se manter em pé e poder trabalhar, porque eu passava ondas de 6 metros, sabe? Então, assim, eram coisas muito, muito difíceis que ninguém te preparou emocionalmente, absolutamente nada lá dentro, né? E era uma habilidade que a gente precisava ter e não tinha. E aí eu montei o primeiro curso com outras pessoas de engenharia submarina no Brasil, eu fui pioneiro aqui, existia na Inglaterra, no Canadá, e a gente emplacou aqui, foi muito bacana, e foi ótimo enquanto durou. E aí depois, no momento da minha vida, eu precisava, de fato, buscar alguma coisa que fosse muito mais além do que palestrar pelo Brasil inteiro, especificamente para engenharia de petróleo. E aí surgiu a The Bridge, que nada mais de um livro, né, muito, muito famoso chamado O Óbvio que Ignoramos. A The Bridge nada mais é o óbvio que ignoramos, né? Então, assim, a The Bridge passou a olhar para uma coisa que é uma dor geral, né? E é muito isso, cara, de startup, é tudo que está na nossa frente, os sinais sempre estarão aí, né? E quando eu olhei, eu buscava alguma coisa para educação, encontrei na fila de um evento no Segredos da Audiência, lá do Samuel Pereira, abraço para ele aí. A gente estava no evento, no meio na fila, encontrei o Gustavito me encontrou, que é meu sócio, e um cara que tem 10 anos a menos do que eu, 25 anos, uma cabeça incrível. A gente começou a conversar sobre educação e chegou numa conclusão que a gente estava olhando para o mesmo lugar, para o mesmo norte. E aí surgiu a The Bridge para conectar universitários a habilidades e competências comportamentais, as tradicionais e quase clichê falar de soft skills, com o mercado. Então, o mercado, na verdade, existe uma frustração muito grande do que o mercado procura no universitário recém-formado e uma frustração maior ainda do que o universitário espera, imagina, idealiza, né, uma utopia quase do que seja o mercado. E aí a The Bridge entra nesse meio para preencher essa lacuna e fazer a galera, ao invés de cair no precipício, seguir
a sua vida de uma forma menos frustrante. Na verdade, a gente virou os guardiões da felicidade do universitário. É isso que Legal, maravilha, maravilha, Gabriel. Galera, só lembrando que eu até deixei fixa aí, né? Façam suas perguntas. E aí, dê um likezinho aí, compartilha pra galera, vamos disseminar essas informações aí, o conteúdo hoje é bem rico. O futuro da educação é um tema muito gigante, assim, né? Dá pra gente passar o dia todo falando e a gente vai tentar ser o mais objetivo possível. Quero fazer uma perguntinha muito interessante, que acho que é uma dúvida de todo mundo, né? A educação do futuro, ela não se baseia apenas no ensino à distância, né? O papel da tecnologia, tipo, traz essa acessibilidade, mas aí que é o grande desafio, né? O fato de ser acessível não significa que o conteúdo seja de qualidade. E, Gabriel, eu queria entender sua visão sobre isso, cara. Tipo, é acessível, tem muito conteúdo, mas não garante que ele é de qualidade. Como você visualiza esse mundo aí, totalmente incerto? Cara, bacana, excelente pergunta, Edu. Eu acredito o seguinte, pela experiência que a gente vive o tempo todo e o dia inteiro, existe muito conteúdo, sem dúvida nenhuma, existe muito conteúdo ruim, claro, com certeza, mas o conteúdo bom que existe já transformaria um mundo, já serviria para transformar uma geração inteira, né? A grande questão de existir dados, existir conhecimento, nunca existiu tanto como o Walter Longo, lá, um dos presidentes da Abril, uma vez conversando com ele falou o seguinte: existe uma biblioteca de Alexandria, né, dentro dos celulares da gente aqui. Cada celular é um mundo de informação. A grande questão é qual que é o direcionamento que você tem, né, para cruzar esse conhecimento e virar isso daí, ser um potencializador da sua vida, né? Te dá mais clareza, te dá mais norte. Então, assim, claro que tem muita besteira, mas eu acho que tudo gira em torno de uma observação orientada, sabe? De uma experimentação orientada. Não dá para ser cada um buscando alguma coisa, mas sim alguma coisa direcionada. Por exemplo, dentro das escolas, porque a gente nunca gostou nunca nem gostou, mas porque a gente nunca falou de política na escola, sabe? Porque a gente nunca falou de administração financeira, porque a gente nunca falou sobre tanta coisa, sobre clareza mesmo, sobre por que eu preciso escolher aos 17 anos o que eu vou fazer para o resto da minha vida, por que eu não posso escolher 5, 10, 20 coisas que eu vou fazer ao longo da minha vida e fazer... Legal. Eu vou entrar nesse assunto aí também. Simbora. Então, pega o gancho. Já puxando o gancho, então, bom, tem vários termos aí, né, nativos digitais, essa galera que tá vindo aí, já nasceram nesse meio totalmente tecnológico, que para eles é o óbvio. Por conta disso, desde o princípio, né, eles tomam decisões muito cedo, né, tipo, pega os games de antigamente, tinha uma única finalidade, um único fim. Hoje você pega, tipo, esse rizoma, emaranhado de ideias, essa questão dessas árvores de games que você precisa tomar decisões desde então, e aí a conexão entre mundos, né, redes sociais, etc. Isso faz com que esses jovens tomem decisões muito precoces, né? Não estou caracterizando como negativo, mas como você visualiza essa questão no ensino? O jovem tomar a decisão do que ele quer aprender, do que ele precisa aprender para ele se tornar um ótimo profissional, assim. Como você visualiza isso? Beleza, cara, maravilha. Mais uma vez, eu reitero aqui a importância de ter alguma orientação. Mas, assim, eu acho que uma das problemáticas é que precisa ser... a gente hoje aqui, na verdade, não está escrevendo uma cartilha, a Bíblia da educação, ao Corão da educação, né? Pelo contrário, a gente está questionando pontos, né? E tentando, espero que outras pessoas façam isso com muito mais frequência, para a gente tentar realmente discutir novas possibilidades de aprendizado, né? Então, o que eu vejo hoje é que existe sim uma galera mais nova, né, com 15 anos, com 12, com 10, com menos. Eu tenho um filho de quase 3 anos que eu acho que ele, sei lá, né, pai é fogo, né, mas eu acho que ele é o mini Einstein, né?
Então, assim, e aí, é o Gaelito, Gael Solis, e aí, batendo papo com muita gente, né, eu percebo uma disparidade muito grande entre pessoas que estão hoje, por exemplo, com 15 anos no ensino fundamental, no ensino médio, né, e o cara que está com 20 anos hoje na faculdade. Mas eu percebo que toda gamificação, todo videogame e tudo mais é muito positivo. Agora, eles precisam estar na mesma linha. Eu não posso, por exemplo, ver uma enxurrada de muito game, de muita coisa, se o professor não deixa pegar o celular na aula, sabe? Então, assim, esses paradoxos, assim, realmente é um choque muito forte. Óbvio que a gente vive uma transformação, mas eu acredito muito que é preciso ser discutido isso de uma maneira ampla e geral, no sentido que todos participem, sabe? Ouvir o universitário, ouvir o cara que está lá no ensino fundamental, para saber o que ele acha, todo mundo junto, porque, de fato, é uma coisa ainda muito segregada, né? A escola, na verdade, o modelo da escola é curioso, né? Isso o Murilo Gun fala muito, que o modelo da escola é o mesmo modelo do hospital, que é o mesmo modelo do presídio, né? Então, assim, a gente termina... a educação, hoje em dia, ainda mata a criatividade. Por mais que você tenha acesso muito pesado, muito forte, né, fora da escola, o maior tempo daquela criança, daquele adolescente é dentro da escola. Então, se ele for para um local onde, em geral, mate a criatividade ou não esteja adequado ao que ele precisa para se desenvolver, realmente, por mais que ele tenha influências externas positivas da gamificação de game, ele vai ser sempre podado dentro da escola. Então, por que não trazer o game, a gamificação, muito mais integrado ao modelo de se educar, sabe? E a grande pergunta que eu sempre faço é por que o cara ele faz maratona de Netflix final de semana, passa 10 horas vendo uma série e ele não consegue passar 40 minutos vendo um conteúdo EAD feito por uma faculdade? Alguma coisa está errada. Sim, né? sim. Não, faz total sentido, cara. Faz total. Tem uma pergunta aqui do Humberto. Galera, aberto total para as perguntas aí. Vamos lá. Vocês acham que a educação deveria começar em casa e se estender até as instituições de ensino? Isso, na minha visão, perfeito, né? Acho que esse estímulo aí tem que vir do berço. O que tu acha aí, Gabriel? Cara, olha, pegando sempre pela galera universitária, tá? É a galera que a gente convive o tempo todo, o que a gente percebe dentro das imersões da The Bridge que a gente faz dentro de grandes empresas, que as pessoas que mais se destacam, as pessoas que têm um destaque de fato maior, tanto na oratória, tanto em se colocar, tanto numa inteligência emocional ali para segurar algumas pressões que são impostas ali em alguns treinamentos, que são muito novas, por exemplo, 18, 19 anos, essa prévia de mundo, vamos dizer assim, né? Essa prévia de mundo foi estabelecido dentro de uma educação, dentro de casa, da família. Alguém que criou essa criança, né, criou de uma maneira, vamos dizer assim, mais pró uma nova economia, vamos dizer assim, sabe? Essa galera que é a galera Nutella e raiz, né? Então, assim, a galera Nutella que foi muito mimada, eu fui muito mimado, mas fui muito criado pró-empreendedorismo, sabe? Eu fui garoto leite com pera, mas em algum momento da vida, meus pais tomaram uma decisão ali que me colocaram, talvez inconscientemente, provavelmente, para um lado mais empreendedor. Então, eu acredito fortemente na base educacional familiar, né, que salva vidas, né? Eu acho que deveríamos mais, como pais, né, ou como responsáveis por algumas crianças, né, que talvez sejamos, né, sobrinhos, enfim, o que for, mas a educação dentro de casa, sem dúvida nenhuma, é uma agregadora significativa na clareza de mundo de todo mundo. Eu acho assim, eu tenho certeza que seus pais ou quem te criou é muito responsável pelo que você é hoje. Assim. Com certeza, cara, com certeza. E subindo um pouquinho nessa questão educacional, aí partindo para uma vertente mais de faculdade, e essa desconexão entre mercado, né, empresa em si e os estudantes.
Cara, como o jovem que chega com essa nova visão de mundo, assim, o cara tá, com sede de inovação, sede de criatividade, de mudar o mundo, ele consegue, tipo, chegar dentro de uma empresa como essa e performar, dar sequência naquilo que ele vem buscando, assim. Como que é esse gap entre, tipo, empresa e esse jovem que acaba de sair da faculdade? Beleza. Então, assim, antes dessa pergunta, eu vou começar um pouquinho antes aí, porque é o seguinte, existe uma coisa muito clara para a gente aqui, que antes eu pensava como a grande maioria, porque a gente é levado a pensar assim, que os caras que estão na faculdade hoje, né, tidos como, né, a coroada curte muito falar, eu também falo, essa garotada que está aí, é uma garotada que vai mudar o mundo. Existe uma expectativa e realidade, né? A expectativa que essa garotada mude o mundo é muito grande, né? Porque a gente precisa colocar em alguém a responsabilidade de mudança, né? E, na verdade, a responsabilidade de mudança está em todos nós, no final das contas. Sim. Mas a grande parada é o seguinte, é que pela educação, como eu já acabei de responder a pergunta anterior, pela educação proveniente de casa, a maioria dos chips que a galera tem aqui dentro, tá? Vem de um software de 50 anos atrás. Então, a baixíssima parcela da população, você que teve uma abertura de consciência para o mundo novo, para uma nova economia, por aí vai, ainda é muito pequenininha, cara. Você vê dentro de universidades, seja as mais renomadas, as menos renomadas, que o chip da galera ainda está pouquíssimo. O upgrade foi feito há muitos anos atrás e ainda continua. Então, tem muita gente pensando em concurso público ainda. Não tem problema pensar em concurso público, tá? Não tem, mas assim, como a única possibilidade de vida... De ser estável financeiramente, de ser um ser trabalho... estável. A gente pensa, a gente fala muito numa síndrome que um dia eu ouvi de uma headhunter que é perfeita, que é a síndrome da prateleira de supermercado, sabe? Então, assim, o jovem olha, ele entra na, sei lá, engenharia civil, e ele tem as principais construtoras, as 5 principais construtoras na cabeça dele, porque talvez ele more num prédio construído por aquela construtora e o pai dele uma vez falou, então ficou na cabeça dele. E assim, as 4 outras. Ele não entende que ele, por exemplo, pode trabalhar na Microsoft. Aí ele fala, cara, mas como assim? Eu sou treinado para construir um prédio e eu vou trabalhar na Microsoft. Uma vez eu escutei uma coisa de uma recrutadora da Microsoft que ela falou, cara, para mim a única coisa que eu me importo no engenheiro é o seguinte, se ele tem capacidade de engenhar. Se ele vem de civil, petróleo, mecânica, materiais, eu não me importo. Exatamente, cara. É engenhar. Se ele tem a base sólida do engenheiro, para mim o que importa, eu vou modelar ele aqui dentro. Então, e aí voltando para a pergunta, se esse cara, os que entram com expectativa muito grande e já são muito, vamos dizer, maduros, né? São universitários mais corporativos, porque participaram de empresa júnior, porque participaram de projetos de extensão, como ENAC, plano de carreira, exatamente tudo. Se esse cara entrar numa empresa, e isso a gente tem muito cuidado quando a gente fala que é guardião da felicidade desse cara, porque não é ele conseguir colocação no mercado. Não é um mercado, que é uma palavra horrível, retê-lo, que é péssima, né? É o mercado, na verdade, identificar nesse cara e ele identificar no mercado um casamento, um match tipo Tinder. A mesma coisa, né? Cara, olhou, gostou, curtiu, o de lá olhou e gostou, ótimo, porque a gente brinca, mas é uma brincadeira muito séria, que 17 anos, ou 18, 19, 20, 21, é muito cedo para você começar a se prostituir e se vender por alguma coisa que você não acredita. Então, assim, bora acreditar primeiro, e a questão não é se é só eu sou bom para a empresa, mas será que a empresa é bom para mim? Sabe? Então, acho que tem que ter um match perfeito para a gente poder andar de mãos dadas e ter mais fãs de empresas e menos empregados por empregados, entendeu? Perfeito. Cara, uma frase que eu gosto bastante, que o Maurício Bevenuti fala também, é sobre levar essa conectividade, né? Levar a internet em regiões mais pobres, né? Pode ser caracterizada como um luxo secundário, assim, a princípio, quando a gente começa a discutir. Mas você acha que essa massa conectada, né, essa galera que não tem acesso à internet, se elas estivessem conectadas, resolveria grande parte dos problemas de educação hoje? Assim?
Cara, primeiro mandar um abraço, Maurício Benvenuti. Alô, Maurício Benvenuti, um grande abraço, um dos principais apoiadores da The Bridge aí no começo, junto com meu irmão, Bruno Solis. Eu acho total, absolutamente. Eu acredito o seguinte, a gente lida com muitas pessoas, dentro do Brasil só você tem vários Brasis, né? Então, a gente é continental, é enorme e tem disparidades paradoxos muito grandes dentro de um Brasil só, mas eu entendo o seguinte, onde há escassez, né? Onde há muita escassez, se você... Vamos lá, eu nasci em Recife, vamos colocar alguma coisa aqui ligada ao Nordeste, né? Para dar um exemplo. O Nordeste tem alguma coisa que antropologicamente talvez seja explicada, que é a questão se você tem um histórico de seca, de fome, de uma série de coisas em regiões mais interioranas, né, quando você chega com uma mini chuva, você proporciona a possibilidade, você, na verdade, faz com que aquele cara comece a criar, porque fala, cara, peraí, se eu pegar um pouquinho dessa chuva, eu posso irrigar, eu posso, sabe? Ou seja, escassez, com qualquer pingo de água ali, você brota uma plantação, diferente talvez em locais que tem muita abundância. Então, no caso da internet, quando você proporciona a internet para um público que não tem nada, tenha certeza que por menos que você direcione, vai sair alguma coisa dali. Tem a ver com o repertório, né, cara? Tipo, o agricultor vai saber plantar muito melhor, os professores vão ter mais conteúdo para ensinar, a questão da saúde. Então, assim, e fazendo já tipo, um comentário muito bacana, que é a questão do 5G aí, né, cara? Vai trazer infinitas possibilidades aí para o mundo. Fora projeto de Google, Microsoft, essa galera que quer levar a internet aí para todos os lugares, né? Eu acho fantástico. Eu acho que, cara, esse é um dos caminhos, né? Não tem um caminho só, mas eu acho que é a acessibilidade mesmo. Eu acho que quanto mais você compartilha conhecimento, mais resultados positivos. Obviamente que você vai ter pessoas que vão dizer, cara, mas não é perigoso porque tem muita gente que usa a internet de maneira errada. Cara, tudo pode ser usado de maneira correta e tudo pode ser usado de maneira incorreta. Então, assim, é melhor testar e ver e validar do que ficar na ideologia. Testa e vê. Eu acho que vai dar bom. Perfeito. Primeiro eu quero saber sua visão sobre essas 3 habilidades, depois uma visão sobre os estudantes, se realmente eles possuem e se eles estão buscando. As 3 habilidades, né, as 3 competências mais importantes, né, para os profissionais de hoje: resolução de problemas complexos, pensamento crítico e criatividade. Essas 3 habilidades, essas 3 skills, você encontra hoje nesses jovens estudantes? É realmente isso que eles buscam? Cara, vamos lá. É complexo, né? A galera que está assistindo, me perdoem se eu frustrar vocês aí. Então, assim, vamos lá. Observação, tá? É amostra. Vamos lá. O que é ensinado na faculdade, a gente entende assim que o primeiro adulto, né, entre aspas, né, o primeiro cara no qual o universitário se espelha é o professor, né? É o pai, né, em casa primeiro, e depois na sequência vem o professor. Cara, os professores são muito acadêmicos, né? Muito acadêmicos. Então, que automaticamente provocam a desconexão com o mercado. Então, por isso, a gente vê muito pouco falar de resolver problemas complexos, de criatividade, de tanta pensamento crítico. A gente vê muito uma questão, sem obviamente entrar em nada de política, mas a gente vê um direcionamento muito forte em muitas universidades pelo Brasil para partidarismo, né? Que isso não é positivo para nenhum dos lados. Né? A gente não vê pouco a abertura para discussão e vê muito monólogo e pouco diálogo. Agora, quem tem essas 3 habilidades que você falou e as outras 7 elencadas pelo Fórum Econômico Mundial e pelo LinkedIn, que são as que a The Bridge segue, né? Sem dúvida nenhuma, se você ficar fera nessas 3, tenha certeza absoluta que
a sua diferença para a grande massa vai ser enorme. Muita coisa, muita coisa. Se você tiver, por exemplo, uma capacidade melhor de falar, por exemplo, de comunicação, você já vai ser muito diferente da grande maioria. Se você, minimamente, como universitário, entender um pouco daquela empresa, por exemplo, você vai para uma empresa, você tem que saber se ela é SA, você tem que saber, cara, ela é tecnologia, ela tem ação na Nasdaq, quanto que está a ação dela? Né? Você vai para uma empresa de petróleo, quanto que está sendo negociado a ação daquela empresa? Quanto que está vendendo a gasolina na bomba do posto daquela empresa? Sabe? Então, assim, se você for um cara observador e questionador, essas duas características já te levam a outro patamar, a outro nível, tá? De clareza e de empregabilidade. É isso aí. E vocês estão fazendo essa ponte aí, né, desses estudantes com essas empresas. Realmente as empresas estão visualizando isso, tipo, né, essa análise aí que elas fazem perante os universitários aí, eles levam muito em consideração essas habilidades? Cara, absolutamente. Assim, a gente começou a perceber, quando a gente começou a estudar muito, né, sobre universitário, mas aí foi muito para o mercado também, para entender o que o mercado estava precisando. Vou dar um dado da Companhia de Talentos, que eu vi uns meses atrás. Aí. Eles têm uma quantidade de aproximadamente 800 mil, foi mais ou menos por aí, 800 mil, 1 milhão de pessoas cadastradas, tá? Num banco de dados, para preencherem 5 mil vagas. Eles não conseguem preencher. Então, assim, de 1 milhão para 5 mil vagas. Por que você não consegue? Não é que está faltando universidade. Está faltando habilidades e competências comportamentais. A maioria é clichê falar, mas é muito comum se ouvir que você é contratado por habilidades técnicas e demitido por debilidades comportamentais. Então, quando a The Bridge começou a entender que o turnover é muito alto no Brasil, né? Ou seja, de cada 100 pessoas que são contratadas no ano, a média é que 35 pessoas são demitidas. Isso é a média, né? Tem empresas que é muito mais, tem setores que é muito maior, muito mais gritante essas questões. Então, se você tem uma galera que é contratada e demitida, o porquê disso? Onde foi a falha no processo de contratação? E, no geral, é identificação mesmo, assim. É falta de entender, é falta de... No primeiro problema, aquela pessoa se frustra e sai. Então, a gente hoje começou a entender que a gente precisa criar mais fãs para as empresas. Quando você pergunta, grita na rua, quem quer trabalhar na Google? Né? Todo mundo quer trabalhar na Google. Porque a Google criou fãs para as empresas. A gente tem vários parceiros que a gente começou no processo de vamos criar fã para vocês. Né? A gente precisa trazer esse cara aqui dentro, a gente precisa tratar com que ele esteja mais dentro dentro da empresa, né? E divida mais o tempo entre faculdade e empresa. A gente brinca, cara, mas eu acho que é através dessas brincadeiras que a gente consegue elucidar melhor. É o seguinte, se você tiver é tipo uma micareta, é uma poligamia mercadológica. Né? Se você tiver mais acesso ao mercado, você vai experimentar mais possibilidades e vai ter um dia que você vai se casar com um segmento ou se casar com alguma empresa. Perfeito, perfeito. Vamos para a pergunta da nossa parceira Oxaron. Gabriel, como você vê a necessidade de tratar a criatividade como fundamental desde o ensino primário até o mercado? Cara, eu acho fundamental e criatividade nada mais é, uma definição muito simples, quanto mais experiências você vive, né? Repertório. Isso são mais, repertório, exatamente, são mais inputs, né? É simples, entra mais, processa e sai mais. É isso, né? Então, se um engenheiro só ver coisa, só ler sobre engenharia, se um biólogo só lê biologia, a probabilidade dele solucionar problemas complexos vai ser muito mais limitada. Se esse cara ler sobre astronomia, tecnologia, tudo, a possibilidade dele conectar, combinar coisas, né, para de fato gerar novas possibilidades de resolução é muito maior. Então, cara, criatividade é o que a gente fala, das 10 habilidades e competências,
a criatividade está em terceiro lugar. Alguns anos atrás, ela estava em nono, né? E ela tinha uma perspectiva de crescimento baixo, mas de pouco tempo depois a galera entendeu, de fato, criatividade e hoje está em terceiro lugar. Então, cara, provavelmente daqui a 2, 3, 4, 5 anos ela vai estar em primeiro lugar. Então, galera, se a galera faz uma pesquisa mundial, a gente fala o seguinte: o sucesso deixa rastro. Pessoas de sucesso têm sucesso por alguma razão. Então, assim, ao invés de você seguir o que não dá certo, cara, trilhe o caminho do sucesso, que no mínimo é aquela historinha clichê que você fala, cara, mira na lua, porque pior do resultado você vai acertar em alguma estrela. É por aí. Exatamente. Gabriel, a gente tem 2 perguntinhas aqui, deixa eu ler. Pessoal, se possível, realizarem as perguntinhas aqui embaixo, fica mais fácil para a gente consegue estourar na tela aqui, fica bem melhor. Gabriel, acha que a educação vai abrir caminho mais para problem solving do que em continuar a ensinar o que ele tem que fazer? Beleza. Para solução de problemas, eu acho que o mercado, ele cada vez fala Aleph, Buriti, um dos participantes aí da imersão da The Bridge. Cara, legal. Show. Cara, Aleph é o seguinte, eu acho que precisa, obviamente, ter pessoas que sejam solucionadores de problemas, né, obviamente, mas precisa ter uma galera que, de fato, comece a pesquisar, comece a criar coisas novas, porque senão você fica, no final das contas, mordendo o rabo, né? Você fica mordendo o rabo o tempo todo Exatamente, um looping eterno e sem sair daquela emaranhado, né? Ninho de mafagafos ali, né? Você tem que sair um pouco, você tem que ter a galera resolvendo aquilo dali e outras pessoas do lado, sabe? Paralelamente, podendo, para uma hora convergir em algum lugar para dar uma explosão e, de fato, criar coisas novas, né? Precisa, obviamente, do cara de agora. Não adianta, muita gente fala sobre, então, vamos modernizar, a partir de agora, essa empresa é inovadora, né? E não é assim. Não dá para ser do dia para a noite. Você precisa de um processo, obviamente, você precisa de treinamento, você precisa de uma série de coisas. Evangelizar, para mover uma besteirinha, né, Edu? E às vezes não está... na verdade, inovação não precisa ser tecnológica, né? A tecnologia apenas é um meio, cara, para você inovar. Tem trocentas milhões de possibilidades. Um exemplo, tinha uma bicicleta, aqui eu vi esse exemplo esses dias, né? Uma bicicleta que... Uma empresa de bicicleta colocava a bicicleta dentro de uma caixa, tá? E escrevia frágil e tudo mais, enfim. Né? E não adiantava, porque a galera do transporte sempre jogava e falava, cara, bicicleta. Uau. E aí jogava, e aí sempre chegava amassada, tinha muitos problemas com aquela bicicleta. Né? E sempre chegava amassada, muita reclamação. Simplesmente o cara resolveu colocar uma foto gigante de uma televisão na caixa da bicicleta. Na embalagem. Uma televisão escrito frágil e a bicicleta como se fosse uma projeção da televisão. A bicicleta dentro da televisão como se fosse uma imagem. A galera começou a achar que aquilo dali não era bicicleta, era televisão. E a galera começou a ter um cuidado gigantesco e diminuiu muito o nível de reclamação por bicicletas amassadas no cliente final. É tão simples, né, cara? O cara só imprimiu uma televisão na caixa da bicicleta. Na embalagem. Resolveu. Não, perfeito. É isso, né, cara? Tipo, inovação não é tecnologia, né? Tecnologia é o canal. Foi como tu disse. Eu vou fazer uma pergunta aqui e depois a gente volta para a pergunta do público. Eu acho interessante essa conversa sobre as disciplinas, né? Todo mundo fala, pô, faço matemática, faço português, faço isso, faço aquilo e no final não uso nada. O que eu uso não está no ensino fundamental e etc. Cara, como você visualiza isso? Tipo, você acha que você estando nessa ponta aí, sendo o catálise, né? O braço dessas faculdades perante o mercado de trabalho, você entende que realmente é necessário ter uma estrutura, uma bagagem curricular, né, disciplinar, para a pessoa chegar apta para o mercado? Assim, como que você visualiza isso? Essas disciplinas base? Cara, eu acho o seguinte, tem algumas disciplinas, matemática, por exemplo, que eu considero importantíssima, tá? Eu acho que o engenheiro, por exemplo, ele tem uma diferença. O cara de humanas e o cara de exatas, eles pensam
eles resolvem problemas de maneiras diferentes. Tá? Então, assim, isso certamente vem de conteúdos, né, de matemática, de uma série de conteúdos diferentes, né, que cada área tem mais afinidade ou é mais exposta a aprendizado. Só que eu acho que tem que ter mais conexão, entendeu? Você está aprendendo isso porque isso vai te ajudar nisso. Outro dia, um professor de universidade deu um exemplo maravilhoso. Ele falou, cara, toda vez que eu coloco uma prova muito difícil, eu estou ensinando vocês a terem resiliência. E aí, olha só a conexão, né, cara, do que o cara... É simples. De fato, se as empresas hoje falam tanto de resiliência, se o cara só der porrada e não explicar que aquilo dali é super importante, né, o cara estudar mais, o cara se concentrar mais, o cara tudo mais, se ele tiver que repetir, ele vai repetir uma vez e depois fazer da próxima vez, que isso daí, essa resiliência, vai ajudar muito, essa forma de pensar, esse mindset vai ajudar muito ele dentro do mercado, ele já começa a entender aquela prova de outra maneira. E aí vira um desafio e não um trauma. Eu acho que é muita orientação, sabe, cara, que precisa para o cara e para o cara conectar efetivamente a matemática que ele vê. Cara, sério, cálculo. Eu fiz engenharia, cálculo é o ó do borogodó, é o fim do mundo. Cara, assim, é terrível. Mas tem que fazer. Agora, se alguém lhe proporcionar alguma conexão, tenha certeza que vai ficar mais fácil. O propósito, agora, lógico, né? Existe um propósito daquele aprendizado, né, cara? Então, acho que faz total sentido. A gente fala bastante de repertório. Poxa, pode ser de uma maneira diferente, mas, cara, é muito interessante você viajar por todas as matérias, você navegar por todas elas, entender de biologia. Pô, você vai fazer um link de assim, assado, puxar um cálculo matemático, entender de lógica, saber, tipo, uma língua portuguesa bem, né, bem estruturada. Acho que tudo faz sentido. Acho que é mais essa maneira de orientar e colocar o propósito, assim. Você precisa aprender isso de tal forma, estruturar melhor, né? Com certeza. Por exemplo, você vai lá falar sobre isso, falar da sua vida, e aí a gente fala muito isso dentro da imersão sobre storytelling, né? Você saber contar melhor a sua história. Do mesmo jeito que você aprende redação, por exemplo, na escola, o cara não podia de repente falar, galera, ó, tem redação, é super importante, vamos aprender a escrever da melhor maneira, com português bacana, né? Que você possa usar o melhor vocabulário, ter uma fluência, né, na sua forma de se expressar. Maravilhoso. Mas você não pode, de repente, um pouquinho da redação e trazer uma novidade? Falar, galera, então, com redação, eu vou falar um pouquinho sobre storytelling. Alguém sabe o que é storytelling? Não, ninguém vai saber sobre storytelling. E aí você fala, cara, vamos aprender a contar a sua história? E vamos tentar reduzir esse tempo? Em vez de você escrever, você vai contar para mim aqui. Então, isso seria super interessante ter dentro das aulas de redação. Um pitch. Cara, um pitch. Cara, e aí, né? Tanta gente fala de pitch, assim, mas tanta gente dentro de uma área ligada à startup. Sim. O mundo não sabe o que é pitch. Cara, você tem 5 minutos para falar. Você encontra o Barack Obama na rua. Você tem 5 minutos para falar com ele. Cara, se você tiver muito estruturado, se for didático e aprender isso, né, no ensino tradicional, cara, maravilha. Você vai conseguir aproveitar seus 5 minutos da melhor maneira possível, né, velho? Não é verdade? Exatamente. Tem uma pergunta aqui do Humberto Gobato. Gabriel, as empresas no Brasil estão preparadas para ensinar? Como o seu exemplo da Microsoft e do engenheiro. Vou moldar ele por aqui. Tipo, contrato o engenheiro e vou moldar ele aqui dentro. Você acha que as empresas estão preparadas, Gabriel? Cara, a grande maioria não, com certeza. Tá? A grande maioria não está mesmo assim. Isso... Mas é o que eu falo, Humberto, é um momento de transição, tá? Assim, então não dá para você bater em ninguém que tenha a atitude de ensinar, né? Eu acho que a galera obviamente tenta moldar, tenta melhorar, né? Nos Estados Unidos você já tem um movimento, né? Pegando lá o Vale do Silício, você tem um movimento de algumas empresas pegando a galera, pulando, na verdade, né? Bypassando, vamos dizer assim, as faculdades. Chega, por exemplo, uma empresa X, vai lá no ensino médio e faz alguns testes e tudo mais, faz um recrutamento e fala, você quer ir para essa área, fulano? Edu, vamos lá, você quer ir para essa área? Maravilha, então, beleza. A gente vai te ensinar. Ah, mas peraí, fulano, da Google, sei lá, né? Vocês vão... E minha faculdade?
E ele, não, tranquilo, sua faculdade vai ser a Google. A gente vai te ensinar o que você precisa ser desenvolvido dentro da sua área. Isso, não sei quanto tempo esse modelo se vai chegar aqui no Brasil, mas tem grandes empresas, né, a Shell, por exemplo, outras empresas têm universidade by Shell, universidade by não sei o quê. Eu acho esse movimento super interessante, né? É muito válido, né? Tem empresas que investem muito pesado em treinamento, tá? Mas ainda é um gap também dentro da própria empresa, tá? É a questão de treinamento. Você quer um jovem já preparado e o cara não está preparado. E aí, como é que eu preparo? Exatamente. Então, assim, oportunidade, né, difícil. cara? É legal que, tipo, é difícil, né? O cara chega, ele não tem o tempo hábil para aprender, ele não tem a oportunidade necessária de aprender aquela função em si. Simplesmente, às vezes, é desligado ou acontece algumas intervenções. Mas, cara, quando você tem uma estrutura como essa, pô, gera N oportunidades ali dentro, né, cara? E já fazendo o link dessa questão de empresa, assim, esse termo bastante utilizado aí, que é o lifelong learning, né? Que é você, tipo, não parar nunca de aprender. O que você me diz aí, cara? Qual que é o seu comentário perante esse termo para a gente já ir partindo para o final aí? Tem que mandar um A aqui do Jô Soares, né? Sobre long life learning, é super importante, não dá, mas o Murilo Gun, por exemplo, ele faz uma pergunta lá no TED dele, né? Uma das primeiras perguntas que ele faz quem já terminou o estudo, né? Isso era muito comum, a gente ouvir, não, quando eu terminar meus estudos, eu serei mais feliz, eu estarei liberto, né, para uma vida plena, maravilhosa, e vou, né, caminhar loucamente pela praia. Cara, então, simples, né? Isso não vai acontecer. Assim, se você quiser, por isso que existe uma máxima, galera, não é fácil encontrar o que gosta. Mas enquanto você não encontra o que gosta, meu irmão, goste do que você encontrou, né? Se você não faz o que gosta, goste do que você faça, para que você aprenda ao máximo, mas vai chegar um dia que você vai usar essa habilidade aí no que você gosta. Afinal de contas, tudo é experimentação. Então, e nisso, é aquela coisa, cara, você está num trabalho que está ali desenvolvendo, mas ainda não é aquilo, mas você não sabe exatamente o que é. Tente buscar dentro da empresa, tente buscar. Hoje em dia, por exemplo, tem uma série de aplicativos, por exemplo, você tem Meetup, né? Se você faz, sei lá, biotecnia, sei lá, se você faz enfermagem, medicina, cara, simples. Saia desse meio, vai para um Meetup da vida, baixa aí no seu, né? Não vai no, sei lá, Play Store, Apple Store, qualquer coisa da vida, baixa lá o Meetup, né? No Meetup tem uma série de grupos. Cara, não vá para nenhum da sua área. Vá para coisas completamente... Meu irmão, vai para yoga, vai para corte e costura com vovozinhas no final de semana, entendeu? Cara, vá buscar em pessoas algo que de fato você nunca teve, e aí talvez esteja a resposta para que você possa aprender o resto da vida e satisfeito por estar aprendendo. Cara, hoje é uma felicidade muito grande de compartilhar isso e falar para muita gente o tempo todo. A gente teve em Erechim para 450 universitários agora, foi lindo, maravilhoso. E não me importa se eu vou dormir 3, 4, 5 horas da tarde, 5 horas da manhã, se eu não durmo, não me importa. Estar aqui, a gente podia levar isso daqui, cara, até 7 horas da manhã e eu estaria morrendo de felicidade, porque o que eu quero, o que eu entendo como minha parcela de contribuição para o mundo é o que eu estou fazendo hoje. Então, assim, o Maurício Benvenuti fala uma coisa muito bacana. Não se apaixone pelo produto, se apaixone pelo benefício que ele causa. Então, o benefício que a The Bridge causa hoje é uma ampliação de consciência, sabe? E o propósito sempre na frente, né, cara? Com certeza. É isso aí. Absolutamente. Bom, Gabriel, última perguntinha aí da noite, segundo episódio aí do ResetCast. Você tem um exemplo de algum país, cara, estado, cidade, que tem uma iniciativa de educação que é um exemplo a ser seguido, assim? Tipo, fala, cara, aquele país tem um método de ensino aí, velho, fenomenal.
Cara, então, quando eu sou questionado por esse tipo de pergunta, eu sempre tomo muito cuidado porque hoje a gente falta identificação, né? A gente falta semelhança, aumentar pontos de contatos na superfície, né? Para que você possa... No começo da The Bridge, a gente evitou muito chamar qualquer... E ainda a gente evita chamar gringo, né? Que fala enrolado, porque o universitário olha e fala, peraí, é gringo. Já, o cara nasceu falando inglês e eu tô ralando para falar. Não dá para mim. Então o cara foge, vai embora. Hoje em dia, o que eu vejo é que a gente, pegando o exemplo da The Bridge aqui, e aproximando ao máximo do cara que está vendo a gente aqui, a gente trouxe para o Brasil uma coisa nova, muito simples, chamada Summer Job, né, que é estágio de verão, que a gente intitulou como Estágio Express. E a gente viu que deu um resultado absurdo. O primeiro estágio Express que a gente fez foi dentro da Stefanini, né, de 2 semanas, e a gente colocou um desafio para o pessoal da Stefanini e falou assim, galera, né, não é para o Brasil inteiro? E a gente pegou uma galera de Mossoró, cara. Mossoró fica a 4 horas de Natal. É difícil chegar lá. Agora, esse ano chegou um aeroporto lá, que tem um voo por dia. Tá? Mas, assim, é aquela coisa da escassez da internet que o Maurício Benvenuti falou. Conectando todos esses pontos aí. A gente deu uma oportunidade para essa galera para validar um estágio só. Um estágio. Né? Para tentar conectar o que esse cara aprende na faculdade com a empresa. E esses 6 moçoroenses, desculpe se não for assim, galera, tá? Que é a galera de Mossoró, 6 caras passaram 15 dias numa empresa. Edu, isso gerou um impacto tão forte, que a gente vai pulverizar, proliferar isso. A gente fez, conversou isso com a Stefanini há 2 semanas atrás, vai para aproximadamente 10 unidades da Stefanini no Brasil a partir de janeiro. Show. Ou seja, mais universitários estão se conectando empresas e entendendo mais qual o lugar dele no mundo, sabe? Então, assim, exemplos rápidos, fáceis e práticos e possíveis de replicar. Cara, se é uma dica que eu te dou, olhe para a sua estrutura e veja faculdade, o que tem a faculdade para... Tem um cara que falou isso, se disserem que eu falei, é mentira, hein? Sacanagem. Mas, assim, se você puder ser o cara mais corporativo dentro da sua universidade, a dica é simples. Se envolva no máximo de coisas que você conseguir se envolver. Né? Vá para a empresa júnior, vá para a ONG, vá para todo tipo de possibilidade. Que não estude para tirar 10. Né? Se você tirar 10, maravilhoso, cara, perfeito, lindo. Agora tire seus 6 e reserve os 40% desse tempo, né, para chegar ao 10, né, para coisas que de fato te conectem, porque vai ficar muito mais fácil de descobrir o que você quer para sua vida e vai ficar muito menos frustrante sua vida, até porque a gente vai trabalhar cada vez mais. A gente vai aprender cada vez mais. E para que esse medo da máquina nunca, né, permear nossas vidas... Assombrar, exatamente, porque não tem nada que assombrar, sabe? Para que isso não aconteça, meus jovens, meus nobres, cara, aprendam e gostem do que fazem e estejam o tempo todo conectados ao novo. Né? Obviamente a gente fala, o Gustavo Andrade, meu sócio, fala muito o seguinte, são experiências ancestrais com competências, né, novas. Eu acho que a mistura de tudo dá um excelente ser humano, um cara muito preparado para a vida. Não tem receita de bolo, mas o tempo todo aprendam, seja lá o que for. Todo dia uma coisa nova. Eu me baseio muito na música, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Todos os dias eu me reservo um tempo para alguém novo, porque alguém novo sempre vai te dar alguma coisa nova que você pode agregar ao seu repertório. Isso aí. Cara, fechou com chave de ouro, hein, velho?
Eu ia tocar um violino aqui, mas... Demais, Gabriel, demais, cara. Muito obrigado aí pelos seus ensinamentos. Conteúdo muito rico, velho. Você é um cara fera, eu admiro o seu trabalho, admiro o trabalho do seu sócio, da The Bridge. Obrigado por participar aí do ResetCast. Vai esse conhecimento pra galera aí. De coração. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu todo mundo que acompanhou com a gente. Vou encerrar por aqui. Tira uma foto aí. Vamos tirar uma foto rapidíssimo. Fazer um alô aqui. Tá, beleza. Vamos tirar. Dar um joinha, qualquer coisa aí pra mandar um. Boa. Peraí. Maravilhoso, cara. Show. Muito obrigado. Fantástica experiência. A todos que estão aqui, que ficaram aqui para aprender um pouquinho, para trocar conhecimento. Muito agradecido. Tamo junto sempre, Edu. Um prazerzaço. Vamos marcar para fazer alguma coisa em São Paulo, ou no Rio, ou qualquer lugar do mundo, ou no Chile, seja lá, onde for. Mas o negócio é a gente estar sempre junto, conectado. E muito obrigado mais uma vez pelo convite. Saúde e paz e vamos embora. Tamo junto sempre, tá? Valeu, irmãozão. Um grande abraço, viu? Valeu, cara. Tchau, tchau. Prazer, galera.